voltei, web amigos, e dessa vez eu trouxe uma tag. Faz muito tempo que isso não acontece. Que eu me lembro, eu só fiz uma, no máximo duas. Enfim, finalmente estou trazendo uma. E essa eu achei muito interessante, cara, que é sobre o filme Divertidamente 2. E ela consiste, assim, num resumo, de associar uma das emoções do novo filme com uma pergunta sobre algum livro. Acho que vocês devem ter visto aqui que eu tô um pouco diferente, tô maquiada dessa vez. Eu foquei em usar as cores roxas para maquiagem e foi uma maquiagem assim bem marcante para poder aparecer na câmera. E a roupa também tem a ver. Então assim, eu acho que vocês pegaram aí as dicas de qual personagem do filme eu estou vestida. Bem, agora bora começar. A primeira pergunta é sobre a emoção alegria. Um livro que deu gosto de ler. Eu escolhi para essa categoria Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector. Por quê? Vários motivos para eu ter sentido alegria depois de ter terminado ele e durante também. Eu comecei há vários meses e eu fui terminar agora em julho. No começo eu estava lendo bem rápido até e do nada eu freiei. E não porque eu estava achando ruim ou porque a história estava menos interessante. Ela começou com uma nota alta, digamos assim, que eu ainda não estabeleci qual vai ser a nota final, e ela estava se mantendo até eu frear. Depois eu fui voltando, só que nunca teve uma constância. Eu lia de vez em nunca e poucos capítulos por vez. Agora eu finalmente terminei e eu tava com medo que a nota fosse descer, mas não, na verdade a nota até é capaz que subiu. Outra coisa que me deixou alegre por ter gostado desse livro e até me surpreendeu é que as personagens são de um casal, ou seja, tem uma mulher que é Laurie e tem um cara que é Ulysses. E eu não costumo gostar de histórias que giram em torno de casais, porque geralmente a narrativa, por exemplo, Emily Henry, Ellie Hazel, é mais no sentido de como esse casal se conheceu, como é que eles se apaixonaram e como eles vão terminar. Não no sentido de terminar o casal, no sentido de como vai estar esse relacionamento no final da narrativa. Só que acontece várias coisas, né? Não é simplesmente, nosso namoro dura 3 anos. Geralmente elas casam, ou têm filhos, ou elas vão morar junto, esse tipo de coisa. Nesse livro, não é um livro de romance romântico, especificamente, por mais que seja sobre um casal. Na verdade, é muito mais sobre a mulher, né? E sobre ela compreender que ela tem uma vida enquanto ela está solteira, e eu não falo no sentido libertino, né? Que hoje em dia estar solteira é sinônimo de outras coisas, mas naquela época era século passado, né? No sentido de que aproveitar a própria companhia, nesse sentido. E que quando ela namora, isso tudo tem que acabar e que ela tem que viver em função do cara que ela está namorando. Porque no início do livro, ela pensa desse jeito. Aí quando ela conhece o Ulisses, ela vê que a relação que eles vão ter é muito diferente disso. Então, assim, usando um termo de trope que se usa hoje em dia, a gente poderia considerar slow burn porque eles se conhecem no início do livro, só que eles só vão oficializar o relacionamento como namoro lá no final. Porque justamente fala uma aprendizagem, ela tá aprendendo a como estar num relacionamento saudável. Porque antes disso, todos os outros namoros que ela teve eram coisas que não fazia muito bem, porque ela vivia em função da outra pessoa. Então, tudo a outra pessoa tinha que dar o aval para ela. Tudo ela ficava pensando na outra pessoa. E ela ficava, será que eu faço isso? Porque como que a outra pessoa vai pensar de mim? Será que eu deveria ir telefonar para a pessoa, ver como ela tá, senão ela vai achar ruim? Ou se eu telefonar, a pessoa vai achar ruim porque eu não paro de ligar para ela. Sabe esse tipo de preocupação que você não sabe se você se dedica para o relacionamento ou se você também está se dedicando demais. Eu estou sendo pouco presente ou estou sendo muito melosa. Esse tipo de coisa, gente, que você não sabe para que lado você vai. Porque ou tá de mais ou tá de menos. Esse tipo de preocupação, assim, enche a cabeça da pessoa. Então ela vai aprendendo a como lidar melhor com essas coisas. Ou seja, gente, resumindo, hoje em dia dá para entender que é sobre saúde mental.
sobre estar preparado para ter relacionamentos novos. Porque é óbvio que ela tinha relacionamentos e amizades, óbvio que ela tinha relacionamentos de família. Mas aqui a gente está falando sobre relacionamento, principalmente naquela época que você começava a namorar na intenção de casar, você começava a namorar na intenção de, depois de casar, ter filhos, começava a namorar na intenção de casar, ter filhos e continuar com a pessoa para sempre. É tudo uma coisa muito mais complexa que era naquele momento. Tristeza. A segunda emoção é tristeza. Um livro que te deixou triste ou te fez chorar. O livro que tá nessa categoria é Meu Pé de Laranja Lima. E assim, esse livro, acho que a maioria das pessoas que sabem sobre o que é já tem noção de que é triste. E eu lembro assim que eu chorei muito. Em alguns momentos eu lia na escola, né? E eu segurava, né? Porque eu não ia ficar emotiva lá para todo mundo ver. Mas eu lembro que quando eu lia em casa, inclusive aqui onde eu tô gravando, que é a sala de estar, eu lembro que teve um momento que eu tava no sofá, eu tava chorando litros, porque, em resumo, é uma narrativa sobre uma criança como protagonista, e essa criança, ela sofre muito. Ela sofre muito, e é pior porque você sabe, se você lê aquelas partes de orelha sobre o autor, essa parte do livro, se você ler, você vai saber que é autobiográfico, né? Esse livro conta uma fase da vida do autor em que realmente aconteceram essas coisas. Então, assim, não vou poder dar muitos detalhes para não cortar palavras aqui do vídeo, né? O garoto, ele sofre agressões porque ele é muito arteiro, sabe? Isso é uma coisa que na época acontecia mesmo. Hoje em dia, já é um pouco mais discutido se é certo ou errado você tentar educar uma criança dessa forma. Só que eu estou falando num nível de agressão que realmente causava sequelas, né? Então, tanto que tem uma cena do livro que ele vai nadar no rio e ele tá com vergonha de tirar a blusa porque todo mundo vai ver que ele tá todo marcado com cicatrizes por ter apanhado, né? Então, por isso que é muito triste, porque são cenas descritivas das agressões que ele sofre quando ele apronta alguma coisa. Porque eu não vou dizer, ele apanhou de graça. Ele realmente, ele é bem arteiro, ele tem 5 anos. Então, óbvio que ele faz um monte de coisa que ele não sabe. Mas o nível de coisas que tentam fazer para educar ele é muito, é muito. Se for resumir, é muito porque em um determinado momento ele passa uns dias desacordado, de tanto que ele foi agredido, assim. Pra você ter ideia, então é muito complicado. Inclusive na história, eles encobrem essa parte de que ele tá desacordado. Eles não querem que ninguém saiba para não dar problema. Então ele falta da escola, aí eles inventam alguma coisa de que ele estava doente. Não lembro agora o que foi que falaram como desculpa, mas é porque ele estava dias dormindo, como sequela do que aconteceu. A terceira categoria é medo, assim como eu estou vestida e maquiada. Mas aqui eu tenho uma missão para você que está assistindo. A pergunta é: um livro de terror ou suspense que mais te deixou assustado? Olha, terror é o meu gênero favorito de filmes, mas de livro eu acredito que eu não li nenhum. Se for considerar, gente, eu li Coraline, mas assim, terror para criança, né? Não é para dar medo, não é para assustar. É para se divertir mesmo, não é uma coisa que vai causar esse tipo de emoção. Então eu não vou considerar. A missão que eu tenho para você que está assistindo é indicar nos comentários um livro de terror que causaria medo. Quem sabe assim eu consigo cumprir essa categoria. Aproveitando para falar de mais uma missão, que inclusive é ainda mais importante. Não é sobre um livro, é sobre algo muito maior. Esse canal está sendo indicado a uma premiação para canal do ano. Essa é a categoria. E a missão que eu tenho para você que está assistindo é votar em mim. Se você gosta desse conteúdo e acha que eu devo ganhar, vote em mim e eu vou deixar o link aqui na descrição, assim como eu estou deixando nas minhas outras redes sociais. Passando para a próxima categoria, que é raiva, um livro que te deixou irritado, seja pela narrativa ou pelos personagens.
O escolhido foi Razão e Sensibilidade. Sensibilidade, para falar desse livro, eu não tenho nenhuma, que eu queria que fosse queimar. Brincadeira. O que acontece? Eu vou ir direto ao ponto sobre esse livro. Eu lembro que até na época que eu tava lendo, eu postei nos stories, e eram uns stories assim, acaba, pelo amor de Deus, acaba, pelo amor de Deus, porque tava muito chato. E o que tava chato, dando raiva, é que em um determinado momento da narrativa, uma das irmãs, ela acaba tendo um segredo com uma amiga dela lá, e a amiga dela enche o saco que ela não pode contar para ninguém. E esse segredo ele fica assim até acho que o final da narrativa, e é justamente esse segredo que impede ela de ficar com o pretendente dela. Então, assim, é isso que dá raiva. Porque tem um monte de encontro e desencontro, porque ela não pode contar certas coisas para ninguém, e isso acaba atrapalhando ela de que o pretendente realmente peça a mão dela em casamento, que ela tenha autorização para se casar, esse tipo de coisa. Porque os livros da Jane Austen, quem leu sabe que tem muito essa de, porque eu vou me apresentar na sociedade. Depois os pretendentes vão vir atrás de mim. Depois eu tenho que ver para quem a minha mão vai ir. E o dote não sei o que. E os meus pais não sei o que. Tem tudo esse drama em volta de casamento. Né? O objetivo final das coisas é casamento. E é isso que dá ruim nesse livro. Porque ela fica enchendo o saco de que, eu não posso contar o segredo porque me contaram e disseram que eu não podia contar. E eu entendo, eu realmente acho que assim, se alguém te contou uma coisa e falou, não conte para ninguém, você obedece, você não conta para ninguém. Só que, para que, gente, fazer uma narrativa em cima disso? Seguindo nojinho uma situação ou livro que te causou repulsa, um desconforto. Dessa vez eu vou falar de Capitães da Areia. Esse é um livro que eu gosto muito, eu já falei muito sobre ele, panfletei ele aqui na cidade onde eu moro, que eu enchi o saco dos meus amigos por causa disso. E assim, eu gosto muito desse livro, né? Justamente porque ele é um livro bem crítico, ele expõe tudo que acontece no Brasil, principalmente naquela época. Não é à toa, gente, que esse livro aqui, ele foi queimado, tá? Na época de publicação, porque tinha censura. Então as pessoas viram ali que ele colocava expostas muitas coisas que aconteciam, mas que eles queriam que ficasse por debaixo dos panos, que não fossem divulgadas. Então esse livro aqui foi vítima de censura, queimaram vários exemplares, mas ainda bem que a gente conseguiu recuperar e hoje em dia nós temos. Então sim, indico, mas tem uma cena que é muito nojenta de ver, porque o que acontece? Sobre crianças, esse livro, mas são crianças que, não vou citar aqui palavras porque não pode, mas elas agem como se elas fossem maiores de idade, em vários sentidos, tá? Então, inclusive, elas vão presas e outras coisas mais, né? Então, o que acontece? Tem um querido aqui que ele é o protagonista. Eu não sei porquê, gente. Até hoje eu fico revoltada que esse moleque horroroso é o protagonista. Porque eu acho que ele não tem nada de herói como os outros meninos falam, sabe? As outras pessoas da narrativa admiram ele, só que ele não merece toda essa admiração. Ele não é tudo isso, sabe? Ele é bem superestimado. Mas enfim, quem sou eu, né? Quem sou eu pra falar que tá errado? E esse cara, justamente, ele faz um monte de coisa errada. E em um determinado momento, ele começa a namorar. Aí ele decide melhorar, digamos assim. Já que ele gosta realmente dela, é uma menina que ele realmente se importa, ele sente mesmo por ela. Aí ele decide, nossa, vou ser um rapaz melhor, porque ela merece um homem bom e tal. Isso que ele tem 14 anos, tá? Mas enfim. Vão passando alguns anos, ele vai ficando mais velho durante a narrativa. Aí tudo bem. Por mais que eles namoram, eles não têm muito contato, né? Aí depois, quando a menina está morrendo, porque ela ficou doente, aí ele decide que é uma ótima hora para eles casarem, né? Eles fazem uma cerimônia de casamento, obviamente, não é com documento, não é com a aval da igreja nem nada. É ali entre as crianças mesmo. E quando essa cerimônia termina, ele decide, é um casamento completo, né? Vai ter lua de mel. E a menina morrendo. Que coisa boa. Não,
ele decidiu que ele ia ser um homem bom agora, né? Ele decidiu que ele ia ser um homem bom. Aí a menina tá caindo morta e ele decide que é uma ótima hora para casar. Eu acho que assim, não é preciso explicar muito porque que está na categoria do nojinho, né? Que não bastava essa emoção ruim aí, vai ter a ansiedade. Um livro que te deixou surtado, seja narrativa, reviravolta, final, e aqui no caso, Assassin's Creed. Cara, se não fosse por esse final, é um livro que eu diria que é bem mediano. Não que esse final tenha aumentado a nota, mas eu vou explicar. É um livro que foi bem mediano porque eu não estava interessada nele. Eu quis ler porque ele estava encalhado, fazia muitos anos. E assim, eu tinha tentado ler uma vez, não gostei. Aí eu fui tentar ler pela segunda vez e consegui finalmente desencalhar. E ele, assim, era divertido em alguns momentos, era legal em alguns momentos. Só que ele era só isso, entendeu? Não era nada demais. Era bem mediano. Só que chegou no final, quando eu falo final, gente, é o último capítulo mesmo, assim, o final do final, as últimas páginas. E acontece tanta coisa, é tanta informação que eu tentei, assim, acompanhar ao máximo com todo o meu foco e ainda assim restam dúvidas para mim. Começou umas coisas meio inumanas, vamos dizer, muito além do ser humano, porque até então era coisa Idade Média, então assim, muita ação, porque direto tinha conflito político, guerra, duelos, essas coisas. Até aí dava para acompanhar porque é uma coisa que a gente já viu em filme, a gente estuda na escola, tudo bem. Até aí já é uma coisa mais humana, né? Conflito humano. Do nada, no final, começam umas coisas de divindades e deuses e não sei o quê. Aí ele entra em algum lugar que eu não vou nem lembrar agora direito como é que se fala, que ele vai descobrindo coisas ao longo do livro, né? Fica um mistério aí. Aí no final ele entra em um lugar que tem umas coisas de divindade, de deuses, umas coisas assim que são inumanas, né? Além da gente. E eu não entendi nada, porque eu não consegui mais compreender sobre o que se tratava. Inveja, um livro que quer muito ler, mas não tem condições porque o preço está lá em cima. Como fala na própria pergunta, eu não tenho para mostrar aqui, mas é o box de 100 anos, né? O especial 100 anos de Clarice Lispector. Faz muito tempo que eu quero, inclusive já tem vídeo sobre isso. Vou deixar em algum lugar aí para vocês conseguirem acessar direto depois. E assim, o box em si, eu até tenho acesso a algumas narrativas por meio de outros livros, né, que você encontra separadamente. Mas tem umas que é difícil você encontrar em biblioteca pública, então eu teria que comprar de qualquer jeito, sabe? Então por isso que é complicado. O preço assim é uma loucura. Literalmente, todo mês eu dou uma monitorada ali para olhar se desceu o preço. Às vezes o preço desce, fica realmente muito bom. Mesmo assim eu não compro, entendeu? Porque não é que ficou mais barato, ficou barato. É diferente, uma coisa para outra. Ficou mais barato, mas ainda não está acessível, ainda está complicada a situação. Então é por isso que eu não tenho. Tédio. Livro que não conseguiu terminar ou que custou muito para conseguir chegar no final. As Irmãs Romanov. Inclusive eu não terminei. Assim, eu até de vez em quando eu penso em retornar para ele. Ele é um pouco grande, tá? Aqui para vocês verem, porque ele é um livro histórico, né? Então ele vai falar sobre a vida de várias pessoas, é uma família. E tem alguns motivos para eu ter ficado com tédio. De vez em quando eu até me interessava, só que aí começava a ficar bom e rápido acabava, aí voltava a falar sobre uma coisa que eu não tava nem aí, que eu não queria saber. E eu acho que o que dificulta aqui é que fala sobre várias pessoas, então acontece justamente isso. Fica interessante, aí começa a falar de outra pessoa, perde o interesse. Aí tal. E também outra dificuldade é que algumas coisas, algumas informações, eu não entendia nada mesmo. Então eu acho que foi principalmente esse problema. Quando eu comecei a não entender as coisas, ficou mais difícil seguir. Ou seja, eu deveria ter voltado e tentado de novo, até eu entender do que se tratava, do que seguir, pulando assim, ah, eu não entendi, dane-se, continua. Eu acho que justamente não deu certo, assim. Se for para eu ler de novo, eu vou precisar insistir para entender tudo mesmo, os mínimos detalhes. Outra coisa que confunde também, as personagens aqui, às vezes elas têm vários nomes, e são nomes russos também,
que eu, como uma pessoa falante de português e nunca estudei russo, não tenho muita facilidade para saber aqui. Então é complicado, porque é muita gente. Também fala de pessoas que nem são o foco, né? Para eles poderem contextualizar, porque é história. Eles têm que falar antes do casal aqui, que é o Tsar e a esposa dele, depois os filhos. Eles têm que citar antes, né? A galera que veio antes deles, depois tem que citar como que eles se conheceram, como que ficou o parentesco da família deles, porque quando tem casamento na realeza, tem isso de parentesco, né? Eles são meio arranjados, então fica um negócio assim. Ah, é muito complicado o livro de história. Eu tô pretendendo ler outro antes desse aqui, provavelmente. E medo, né? Porque a dificuldade vai estar lá em cima. Vergonha. Livro que você ama, mas evita falar porque todo mundo desgosta. A Chave do Tamanho, eu já falei dele por aqui. Ou seja, não necessariamente da vergonha de falar porque todo mundo desgosta. De fato, com as pessoas que leram, né? Eu perguntei e elas disseram que não curtiram muito. Eu gostei demais desse livro, por isso que eu falo sobre ele, eu faço questão. A vergonha é mais relacionada, na verdade, em relação ao autor, que é o Monteiro Lobato. E vocês devem saber que ele não era uma pessoa muito boa, assim, né? Falava umas coisas erradas. Então é meio complicado para mim olhar e falar: Monteiro Lobato, adoro os livros dele. É meio difícil, só que é verdade, porque eu gosto da narrativa. Eu não gosto dele? Não gosto dele. Mas o que eu vou fazer? Ele escrevia bem de qualquer forma. Não tem o que dizer. Assim, parece contraditório, mas a gente tem que fazer aquilo, né? De separar a obra do autor, porque às vezes a pessoa é um lixo, mas a obra é prima. Por último, nostalgia. Um livro que te fez sentir saudade ou relembrar o passado. Eu vou ser sincero com vocês, não tenho saudade não de quando eu era criança, que eu não gostava. Quando eu li esse livro aqui, que ele é para crianças de 12 anos, né? E eu ganhei quando eu tinha aquela idade. O que me causou, na verdade, foi uma sensação de infância. E sensação de infância, não no sentido de como foi a minha, mas no sentido de infância de contos de fadas, que é tudo muito legal e que tudo que você vê é muito bom e que às vezes acontece algum problema, mais rápido você esquece. É mais essa risada de criança que me deu essa sensação aqui. E não que esse livro ele seja feliz o tempo todo. Ele não é, mas olha, gente, se não passa a vibe de ser alegre o tempo inteiro, olha, ele é tão bonito, ele é rosa, ele tem desenhos assim, sabe? Tão fofinho. E a história, ela não é tão fofa, não. Não é que você é criança, gente, que tudo é fácil pra você, né? Dá ilusão. Quando você cresce, você pensa que, nossa, naquela época tudo era mais fácil, tudo era melhor. E não era. Não era. Mas, pelo menos durante o momento, você consegue superar mais rápido as coisas quando você é criança, parece, não é? Parece que é mais fácil você dar risada do que você chorar, não é? É mais fácil você brincar do que você brigar, não é? Pois é. E foi uma tag muito divertida, eu fiquei muito animada de fazer. Quando eu vi, fiquei muito interessada. E eu vou deixar o nome do criador aqui embaixo, que é muito importante a gente dar os créditos. Só para relembrar de comentar aqui embaixo uma indicação de livro de terror, porque eu tô precisando mesmo, gente. Onde que se viu o gênero de filme favorito ser terror e de livro eu nunca ter lido nenhum? Por isso que eu preciso da sua ajuda. Indique aqui embaixo que eu vou procurar meios de conseguir acesso a esse livro. Outra missão que eu tenho que te lembrar é aquela da premiação. Eu preciso do seu voto se você gosta desse canal. É na categoria Canal do Ano. O link vai estar aqui embaixo e nas minhas redes sociais. Finalizando por aqui, até o próximo.